Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses, capítulo de número 1, a partir do verso de número 27. Filipenses 1, 27 diz assim a palavra de Deus: Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, que eu sabendo, vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem e ainda enfrentam. Verso de número 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite através da Tua palavra, Senhor. Ministra, Senhor, aquilo que eu não terei a capacidade de comunicar ao Espírito e ao mais profundo do coração de cada pessoa que está aqui. É o que eu te peço em nome de Jesus. Queridos, alguns dias atrás eu estava assistindo um vídeo no YouTube, um canal de física, e esse vídeo ele falava sobre entropia ou sobre a lei da termodinâmica. Eu não sei se tem alguém aqui que conhece isso, esse termo, essa terminologia, já ouviu falar sobre esses termos. Eu vou traduzir para você. O enunciado dessa lei fala o seguinte: que todo sistema entregue a si mesmo, ele tende à desordem, ao caos, à desorganização, à bagunça. Vou repetir para você. A lei da termodinâmica, da entropia, o enunciado dessa lei, ela diz que todo sistema entregue a si mesmo, ele tem a tendência da desordem, desorganização, da bagunça, aonde o caos se instala. Eu vou dar um exemplo bem claro para você entender isso. Imagine o seguinte: você resolve sair de férias. Fecha as portas da sua casa. Fecha as janelas da sua casa. Só que essas férias é uma férias prolongada. Você resolve sair de férias por longos 5 anos. E então, quando você retorna para a sua casa, você vai ver que a sua casa, que você deixou toda arrumada, organizada, bonita, pintada, já não está mais da mesma forma. Ou seja, provavelmente, o pó entrou pelas frestas, os cômodos estão todos cheios de poeira, as paredes estão com mofo, as portas provavelmente estão infestadas de cupins. E não precisou ser feito absolutamente nada para que o caos, a desordem, a desorganização se instalasse nessa casa. Bastou não fazer nada. E essa casa, irmãos, ela representa a minha e a sua vida. Essa casa, ela simboliza, ela tipifica o ambiente interior da nossa alma, que precisa estar organizado, em ordem, na sua vida com Deus. Às vezes nós não precisamos fazer absolutamente nada para que o ambiente interior da nossa alma
ele vire um caos, ele vire uma bagunça. Os nossos sentimentos, eles se desorganizem por dentro de nós. Não é, fala sério. Eu não preciso fazer nada. Basta eu simplesmente, como foi dito aqui nesta noite, estacionar. Basta simplesmente eu assumir uma postura de passividade, uma postura de inércia, uma postura de deixa a vida me levar, a vida leva eu. E uma hora o caos se instala no ambiente interior da nossa alma. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Paulo com a sua casa interior, com o ambiente interior da sua alma organizado, arrumado, porque veja só, o Paulo, ele olha para as lutas e para os processos da vida que enfrentou com a sua alma arrumada, com o seu ambiente mais íntimo que nós conhecemos como espírito, ou até mesmo os seus sentimentos, de maneira totalmente organizada. Porque ninguém falaria o que Paulo fala no verso de número 12, quando ele diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, na realidade, contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo era uma pessoa que tinha os seus sentimentos, as suas convicções, a sua fé, os conteúdos que habitavam o interior de Paulo eram totalmente sadios, organizados. Porque somente quem tem uma leitura, uma perspectiva das provações, das lutas, das dificuldades que enfrenta e diz assim: olha, tudo isso que me aconteceu contribuiu, cooperou para o bem do Evangelho. Não somente isso, cooperou para o bem da minha própria vida, para que eu fosse um canal de Deus, para que o Evangelho fosse conhecido até mesmo nas prisões. Porque o Paulo, quando ele diz isso, ele está preso. O Paulo, quando ele diz isso, ele está privado da sua liberdade. E somente quem está organizado por dentro, somente quem tem a habitação interior arrumada, organizada, habitada pela presença do Espírito Santo, somente quem enxerga as lutas, os processos da vida dificultosos pelos quais passaram, tem a capacidade de falar o que o Paulo falou. O Paulo, ele olha para essas dificuldades com as lentes da graça. O Paulo, apesar da crueza da realidade, apesar da dificuldade pelas quais ele passou e enfrentou, ele olha com uma perspectiva, com as lentes da graça, e ele é um homem encantado com o Evangelho. E aqui eu quero fazer uma diferenciação. Porque existem pessoas que vêm para a igreja e vêm para o Evangelho iludidas. Existem pessoas que abraçam a fé, e aqui eu vou jogar do lado de cada trincheira, tá? Vou falar de nós, os evangélicos. Existem pessoas que vêm para uma igreja evangélica e ela se ilude. E existe uma grande diferença entre você ser um iludido e você ser um encantado. Porque o iludido, ele constrói o seu ambiente interior. O iludido, ele constrói os conteúdos da sua fé em fantasias que ele cria, ou então em fantasias que ele ouviu algum pastor ou algum líder, algum pregador dizer. Agora já o encantamento é diferente. O encantamento é aquela sensação, se eu posso chamar assim, aquele sentimento, se eu posso chamar assim, ou mais precisamente falando, é aquela fé que gera esperança no coração, mas com os pés fincados no chão da realidade, porque ele sabe que vai passar por dificuldades, mas em todas as dificuldades o Senhor estará com ele. Isso é uma grande diferença entre o iludido e o encantado com a graça. E é bom quando a pessoa se desilude.
Porque tem um monte de gente desiludida na igreja. Gente que se desiludiu com a igreja, gente que se desiludiu com o pastor, com os pastores, com a liderança, gente que se desiludiu com as pregações que ouviu, e isso é bom. Porque uma vez a pessoa se desiludindo, existe uma esperança dela agora ficar encantada com a graça e de que os conteúdos da sua fé sejam os conteúdos do Evangelho, não os conteúdos dos evangélicos. Existe uma distância enorme nesse conceito. Existe uma distância imensa entre essas duas percepções. Então, quando uma pessoa ela se desilude, é bom, porque ela vai cair na realidade. Ela vai ficar agora encantada com a graça, encantada com os conteúdos do Evangelho, encantada, apesar das lutas e dificuldades que está enfrentando, mas ela sabe em quem tem crido e sabe que Ele é poderoso para guardar o depósito dela até aquele dia. Essa é a grande diferença. O Paulo, ele é esse indivíduo, porque ele encara os naufrágios. O Paulo, ele encara os açoites. O Paulo, ele encara a oposição que ele estava sofrendo. O Paulo encara a prisão pela qual ele estava enfrentando. O Paulo, ele encara talvez a doença, como alguns teólogos dizem que ele tinha algum tipo de doença. O Paulo encara o espinho na carne dele com os olhos da esperança. E aqui está uma grande diferença. Porque quem olha para os processos da sua vida com rancor, com queixume, com azedume, só enxerga coisas ruins. Agora, aquele que olha para os processos da sua vida, para as lutas e para as dificuldades, com as lentes, os valores e os conteúdos do Evangelho e não dos evangélicos, essa pessoa tem esperança dentro da sua alma. Essa pessoa tem esperança dentro do seu coração, porque a esperança ela é produto de uma fé. E fé nos conteúdos do Evangelho. O Paulo é esse cara. Ele olha para a crueza da vida, porque a vida ela é crua. A realidade ela é dura. Mas quando nós interpretamos a realidade pelos olhos da fé, nós geramos esperança dentro da nossa alma e dentro do nosso coração. Agora a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: como? Como nós podemos continuar encantados com a graça, mesmo encarando a crueza da vida, mesmo encarando o peso da realidade que muitas vezes bate na porta do nosso coração? Como nós podemos continuar encantados e não iludidos com a graça, mesmo encarando o peso da realidade? O Paulo tem a resposta. O Paulo nos dá a resposta. E a primeira resposta que o Paulo nos dá está aí no verso de número 27, na parte A do versículo, quando ele diz assim: não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo. Eu leio a primeira parte novamente. Não importa o que aconteça. Sabe o que o Paulo estava dizendo aqui? Gente, organizem a vida de vocês sem depender das circunstâncias. Vou repetir. Organizem a vida de vocês sem depender das circunstâncias. Não importa o que aconteça. Não importa o que vocês venham a sofrer. Não importa o que vocês venham enfrentar de dificuldades, de lutas, de perseguições, de prisões, de açoites, de enfermidades, seja lá o que for que vocês vierem a encarar a crueza da realidade. Não importa, organizem a vida de vocês sem depender das circunstâncias. Exerçam a cidadania de vocês de maneira digna do Evangelho de Cristo. Ou seja, não importa o que aconteça, tenham o comportamento, a postura de crentes
em Jesus. É isso que Paulo está dizendo em outras palavras aqui. É essa lógica de Paulo quando ele diz assim, ó, não importa o que aconteça. Agora vamos falar sério, irmão. Nós ficamos protelando decisões, nós ficamos protelando escolhas que nós deveríamos ter feito o ano passado. Já se passou um ano e ainda nós não fizemos essas escolhas. Nós ficamos esperando o momento ideal, mas o momento ideal ele não existe, não existem circunstâncias perfeitas, não existem circunstâncias ideais. E o Paulo então vem falar para nós nesta noite, organizem a vida de vocês sem depender das circunstâncias, porque se vocês dependerem da circunstância ideal, ela nunca vai chegar. Deixa eu descontrair um pouco aqui. Você está esperando a circunstância ideal para dar um neto para os teus pais. Essa circunstância nunca vai chegar. Você está esperando a circunstância ideal para dar um sobrinho para os teus irmãos. Essa circunstância nunca vai chegar. Você está esperando a circunstância, um momento ideal para você tomar uma decisão que você já deveria ter tomado e não tomou, e está protelando, procrastinando essa decisão, e com isso, a sua casa interior, a sua habitação interior está entrando poeira, está se desgastando. Você está cansado, como foi dito aqui nessa noite. Você está desanimado. Sabe por quê? Porque falta ação, falta decisão, falta coragem, falta fé, falta hombridade. Falta meter a cara e decidir de uma vez por todas, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não estou dizendo para ninguém ser irresponsável aqui. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se você esperar a condição ideal para tomar uma decisão que você já deveria ter tomado, você não vai tomar nunca. Porque tem gente que espera o mundo estar redondinho para ele tomar uma decisão. Existem pessoas que esperam que Deus conserte todos os fatores contrários para que ela venha tomar uma decisão. Mas isso nunca vai acontecer, meu irmão, porque sempre vai ter um problema no nosso encalço. Sempre vai ter uma dificuldade nos perseguindo. Sempre vai ter uma doença batendo na porta de casa. Sempre vai ter uma perseguição. Sempre vai ter uma provação. Sempre vai ter algo nos impedindo de tomar uma decisão. E se nós esperarmos o momento ideal, ele nunca vai chegar. Porque circunstâncias ideais não existem. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Deus, ele não vai consertar a vida para você. Ele vai consertar você e eu para enfrentar a vida. Eu repito. Deus, ele não vai consertar a vida para você. Ele vai consertar você e eu para enfrentar a vida. É assim que funciona. Qual é a decisão que você já deveria ter tomado e você não tomou ainda? Qual é a escolha que você já deveria ter feito e não fez ainda? Qual é a atitude que você deveria ter tomado e não tomou ainda? O Paulo está dizendo assim, gente, não espere o momento ideal, organizem a vida de vocês sem depender de circunstâncias favoráveis. O Paulo estava na prisão, meu irmão. O Paulo estava privado da sua liberdade. Não, no entanto, o cara estava escrevendo, o cara estava fazendo teologia, o cara estava edificando a fé daqueles que estavam lá fora, porque ele não dependia de circunstâncias. A fé que existia no coração dele impulsionava para que ele tomasse uma atitude e uma ação. O cara estava preso. E ele diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a cidadania de vocês de maneira digna do Evangelho. Ou seja, comportem-se como gente de Deus, gente operosa, gente ativa, gente que não espera o momento ideal, gente que não fica esperando circunstâncias favoráveis, mas gente que se levanta porque sabe que Deus está com ele, e se Deus tem falado, Deus vai honrar, porque ele não é homem para que minta, como diz a palavra dele.
Qual é a decisão que você já deveria ter tomado e não tomou ainda? A escolha que você já deveria ter feito e você não fez ainda? Deus não vai deixar o mundo redondinho para você, nem para mim. Ele está esperando uma escolha nossa, uma decisão minha e sua, uma ação minha e sua, uma atitude minha e sua. Ele está esperando que nós sejamos operosos, ativos e não passivos. E aqui eu sou obrigado a concordar com o Geraldo Vandré. Vem, vamos embora, porque esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Vem, vamos embora, porque esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Esse é o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da fé, é o Evangelho da ação. Não é o Evangelho do conceito. Não é o Evangelho da filosofia. É o Evangelho da atitude, da escolha, da ação, da atitude, da coragem, da fé que crê naquilo que Ele tem dito através da sua palavra. Não importa o que aconteça. Organizem a vida de vocês sem depender das circunstâncias. Não existe momento ideal. O dia é hoje. A atitude deve ser tomada hoje. O dia aceitável é hoje. O dia de fazer uma escolha é hoje. Não adianta tomar essa decisão amanhã, porque amanhã você vai sofrer mais um dia. Tome uma decisão hoje, tome uma decisão radical de viver para o propósito de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Como continuar encantado com a graça, mesmo encarando o peso da realidade? Paulo nos dá mais uma resposta, verso 27 mesmo, na parte B, quando ele diz assim: para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência. Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, o seguinte: exerçam a fé de vocês com liberdade, ética e responsabilidade. Exerçam a fé de vocês com liberdade, com ética e com responsabilidade. Porque o Paulo fala assim, gente, é o seguinte: para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a respeito de vocês em minha ausência. Paulo está dizendo assim para aqueles irmãos: gente, vocês têm que ser de Deus na minha presença ou sem a minha presença. O conteúdo da fé de vocês tem que ser o conteúdo dos evangelhos, quer eu esteja junto de vocês ou eu esteja ausente de vocês. Vocês têm que se comportarem como crente, exercendo a cidadania celestial, quer eu esteja presente junto de vocês, quer eu esteja ausente. É isso que o Paulo está dizendo aqui. Que coisa linda, porque o evangelho é liberdade. Mas é uma liberdade para ser exercida com ética e responsabilidade. Não é um oba-oba. E a liberdade está justamente no fato de eu saber o que é errado, mas eu escolher e fazer a opção por aquilo que glorifica a Deus. Essa é a liberdade do Evangelho. Eu ter a opção de escolher o errado, mas eu escolher o que é certo, o que é ético, o que é responsável diante de Deus, para a glória do nome do Senhor. É o que o Paulo está dizendo aqui. Quer eu esteja junto de vocês, quer eu esteja ausente de vocês, que eu ouça a respeito de vocês, que vocês continuem firmes na fé. O Evangelho é liberdade. Nós não precisamos de um fiscal com um bloquinho na mão, com uma caneta na outra, anotando: olha, falou um palavrão, olha, pisou na bola ali, olha, passou o sinal vermelho, eu passo direto, viu, irmão? Esse pecado aí não tem como eu me livrar.
Nós não precisamos, mas é involuntário, tá? Na hora que eu passo, eu já vi. Eu estou filosofando. Nós não precisamos de uma patrulha, de um xerife olhando para nós. Nós não precisamos de gente fiscalizando as nossas ações, porque o Evangelho nos dá a liberdade de viver em Cristo, para a glória do nome de Cristo. Nós não precisamos de alguém nos policiando. Sabe aquela música, aquela musiquinha que as tias da escolinha lá embaixo cantam para as criancinhas? Cuidado o olhinho que vê, cuidado o pezinho onde pisa, cuidado mãozinha onde toca, nosso Deus está no céu. Como que é, Denise, o resto? O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado o olhinho com que vê. Coisa horrorosa. Coisa medonha. Parece que existe um Big Brother. Parece que existe um xerife lá no céu. Com um bloquinho e uma caneta na mão. Olha lá, tá vendo? Já errou. Olha lá, tá vendo? Já falou que não devia. Olha lá, tá vendo? Já viu que não devia. Olha lá, tá vendo? Meu irmão, o Paulo está dizendo assim para aqueles irmãos. Gente, quer eu vá, quer eu não vá, quer eu esteja na presença de vocês, quer eu esteja ausente de vocês, que vocês se comportem como crentes, como gente lavada e remida no sangue de Jesus, como gente que santifica a vida de vocês, como gente que glorifica o nome do Senhor. Nós não precisamos de xerife, de patrulha, de polícia no nosso encalço. Porque o mesmo Paulo fala para os Colossenses, no capítulo 3, dos versos 23 e 24, tudo quanto vocês fizerem, façam como se vocês estivessem fazendo ao Senhor. Porque se vocês fizerem para o Senhor, vocês receberão a herança, o galardão dos céus. A recompensa não é de homem. Por que tem gente que precisa de chefe no encalço? Porque não tem ética e responsabilidade. Ela tem liberdade, mas ela não tem ética e responsabilidade. Senão não precisaria de chefe. Já viu aquele tipo de gente? Ele está lá, os braços cruzados, não fazendo nada, o morcego da firma. Está filosofando. Aí chega o chefe, ele já arruma tudo, já começa a trabalhar, ele começa a agitar, ele começa a se organizar. É gente que tem liberdade, mas não tem ética e responsabilidade. Precisa de um fiscal. Mas nós somos livres em Cristo, meu irmão. A palavra de Deus diz que para a liberdade Cristo nos libertou. Para a liberdade Cristo nos chamou. Nós somos livres e a opção de escolher o que é certo não é porque nós não queremos, é porque nós queremos glorificar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, glória e louvor, só por isso. Exerça a sua fé com liberdade, mas orientada pela ética e pela responsabilidade. Porque a sua casa interior, quando você tem ética e responsabilidade, e você aproveita a liberdade que você tem de Deus, você está glorificando o nome do Senhor. E então você está agindo de forma consciente. E o Senhor é louvado através da sua vida. E a sua casa interior, o seu ambiente interior está arrumado, está organizado. Não é como aquela casa da ilustração que entrou poeira, não precisou fazer nada. Como que nós podemos continuar encantados com a graça, mesmo encarando o peso da realidade? 3. Caminhe com a vida alicerçada nos valores do Evangelho. Verso 27c. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Presta atenção. Lutando unânimes pela fé evangélica. Não é a fé dos evangélicos.
não é a fé dos crentes, é a fé do evangelho, é a fé evangélica, não é a fé da igreja batista, não é a fé da igreja Assembleia de Deus, não é a fé da igreja universal do reino de Deus, é a fé do evangelho. Eu fique sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Nós temos que caminhar com a nossa vida alicerçada ou priorizando, em outras palavras, os valores do reino. É o que o Paulo está dizendo aqui. Valorize ou priorize os valores e princípios do reino. É o que Paulo está tentando comunicar para aqueles irmãos. Caminhe com a vida de vocês sobre a plataforma da graça, mas sobre a plataforma da responsabilidade e da ética, priorizando as coisas que são eternas, não em detrimento das coisas que são transitórias e passageiras. Agora eu quero jogar uma pergunta aqui para a nossa reflexão. O quanto de energia nós temos gasto com coisas que são transitórias, passageiras, e que não somam para a eternidade? Quanto nós temos gasto de energia? A gente gasta energia com tanta coisa boba que não é intrinsecamente ruim, má. Eu não estou dizendo que algumas coisas aqui não são boas, não, e não devem ser feitas. Não é isso, não. Não vou entrar em detalhes. Mas quantas vezes nós gastamos energias com discussões bobas, com falta de perdão, com um leve trás que não vai construir nada? Quantas vezes nós guardamos no nosso coração palavras que não vão contribuir com aquilo que é eterno, mas só vão fermentar aquilo que é transitório e passageiro, e nós vamos nos desgastando, nós vamos nos desanimando, como foi falado aqui nesta noite. A gente gasta energia de bobeira. A gente gasta energia demais à toa, quando nós deveríamos estar priorizando os valores que são do reino de Deus. Como diz Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, porque o próprio Paulo disse que a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com isso que nós temos que gastar energia, e não com coisas que são transitórias, passageiras, efêmeras, coisa que é poeira, vai desaparecer. Quanto de energia você tem gasto em coisas que não somam para a eternidade, que só te fazem sofrer mais ainda, só te fazem o ambiente interior da sua alma mais empoeirado? Paulo está dizendo assim, gente, se vocês forem lutar, se vocês forem brigar, lutem e briguem por algo que vale a pena. Lutem e briguem por algo que construa um conteúdo para a eternidade. Lutem e briguem por algo que realmente vale a pena e que está sendo anotado lá no céu. Porque aquilo que nós fazemos aqui está sendo anotado no céu. Então lutem por isso, se esforcem por isso, batalhem por isso, pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, como disse o nosso irmão Judas. Para de canalizar energia, de desperdiçar energia à toa, com falatórios vãos, com conversas que chegam até você, que só te magoam, que só contribuem mais para você ficar com a sua habitação interior deteriorada, desgastada, arruinada, desorganizada. Não deixa o caos se instalar na sua alma. Não deixe que o caos emocional se instale no seu interior com conversas que não contribuem com a sua edificação.
lutem e briguem por algo que realmente vale a pena. Como nós podemos continuar encantados com a graça, encarando o peso da realidade? O Paulo ainda continua nos dando algumas dicas. No verso de número 28, ele diz assim: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Repito. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. O Paulo está dizendo, em outras palavras, aqui o seguinte. Paulo está dizendo o seguinte: viva na expectativa de que os seus valores, os seus princípios causem inquietação e não bajulação. Viva na expectativa de que os seus valores, os conteúdos da sua fé, os conteúdos da sua crença, do seu evangelho, da sua prática cristã, causem inquietação e não bajulação. É o que o Paulo está dizendo, é a lógica do pensamento de Paulo aqui. Essa é a lógica de Paulo, do pensamento de Paulo aqui. Porque o Paulo está dizendo muito claro, gente, é o seguinte: não se deixem intimidar, de forma alguma, por aqueles que se opõem a vocês. E nós, muitas vezes, gostamos de fazer o jogo da política da boa vizinhança. Eu volto a repetir pela 1000ª vez que eu já falei nesse púlpito aqui, meus irmãos. Nós não precisamos ser toscos, nós não precisamos ser broncos, nós não precisamos ser ignorantes, nós não precisamos ser alguém sem cultura, nós não precisamos ser alguém deselegante, mas há uma maneira dirigida pela palavra de Deus. Existe uma maneira de ser verdadeiro e não se intimidar com a patrulha dos outros, com o policiamento dos outros, com a oposição dos outros, honrando a Deus. Nós não precisamos ser toscos. Nós só temos que ser verdadeiros. Nós não podemos nos deixar intimidar. Paulo está dizendo assim: olha, não se intimidem com a perseguição que vocês estão sofrendo. Agora vamos falar sério. Responde para mim de todo o seu coração. Nós sofremos perseguição nesse país? Nós sofremos perseguição nesse país? Fala sério, irmão. Nós sofremos perseguição nesse país? Paulo está dizendo para a gente que estava sendo morta, perseguida de verdade. Paulo está escrevendo para uma geração que sabia o que era perseguição. Eu pergunto de novo: nós sofremos perseguição no nosso país? Vamos ser sinceros, irmão. Sabe qual é a perseguição que nós sofremos no nosso país? Aquela perseguição quando diz assim: olha, tal pastor é um ladrão. Vamos combinar. E eu estou falando do lado de cada trincheira. Falando do lado de cá dessa batalha aí. Vamos combinar que muitas vezes quem fala está certo. Dependendo de quem ele está se referindo. Os evangélicos sofrem perseguição nesse país? Não sofrem. Nós não sofremos, irmãos. Quando eu leio isso aqui, eu fico constrangido. Quando eu leio essa frase de Paulo, eu fico profundamente constrangido e envergonhado, porque nós não sofremos perseguição nesse país. Quando foi a última vez que nós fizemos uma passeata, uma marcha, para defender valores que realmente dizem respeito ao Evangelho? Quando foi? Quando foi a última vez que nós, como igreja, e eu estou dizendo igreja em geral, que nós levantamos a nossa voz, que deveria ser uma voz profética, aí sim, e apontar o dedo em riste e dizer assim: o Evangelho diz outra coisa, a palavra de Deus diz outra coisa, a palavra do Senhor não concorda com isso. Quando foi que nós fizemos isso? Quando foi que nós marchamos como Martin Luther King, como eu disse aqui na pregação passada, pelas ruas do sul dos Estados Unidos,
contra a segregação racial. Quando nós fizemos isso? Quando nós fizemos uma marcha que realmente vale a pena? Marcha para Jesus? Desculpa, eu sei que eu vou ser criticado agora, mas eu vou manter a minha posição. Marcha para Jesus, que mais parece uma procissão para Jesus, uma passeata para Jesus. Desculpa, quem pensa ao contrário, eu sei que tem a parte do entretenimento legal, muito bom a marcha para Jesus como entretenimento, mas como voz profética não tem servido para absolutamente nada, porque o país tem 40% de evangélico e entra marcha e sai marcha, e acontece marcha para Jesus, e acontece procissão para Jesus, que nós conhecemos uma procissão que tem aí e não resolve nada nesse país. Nós temos medo de dar a nossa cara a tapa, nós não somos voz profética, nós nos acuamos, nós ficamos encolhidos. Nós não sofremos perseguição, irmão. Nós não sofremos perseguição nesse país, porque nós optamos pela zona da segurança, do conforto, para a política da boa vizinhança. Jesus, ele disse assim em Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Bem-aventurados são vocês quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, e mentindo disserem todo um mal contra vocês. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Quando nós fomos perseguidos de verdade, o nosso galardão vai ser grande no céu. Quando nós formos voz profética de verdade, o nosso galardão vai ser grande no céu. Quando nós dermos a nossa cara a tapa, enfrentar o sistema de verdade, grande será o nosso galardão no céu. Exultai e alegrai-vos. Caso contrário, irmãos, a gente vai viver de programa religioso. Eu vou ser sincero para você, eu não acho maldade na marcha para Jesus como entretenimento para jovens. Ponto. Ponto, só isso. Legal. Só serve para isso. Mas como voz profética, nós não sofremos perseguição. E o Paulo diz assim: não se intimidem, não tenham medo daqueles que se opõem a vocês. Levantem a voz de vocês e proclamem o evangelho. Levantem a voz de vocês e falem a verdade. Levantem a voz de vocês e digam o que é e o que não é. Levantem a voz de vocês e coloquem o preto no branco, o branco no preto. Levantem a voz de vocês e comportem-se como cidadãos dos céus. Levantem a voz de vocês e exerçam a cidadania dos céus, porque a nossa pátria está nos céus, diz o Paulo. Para encerrar, como nós podemos continuar encantados com a graça, mesmo encarando o peso da realidade? Paulo ainda nos dá uma dica no verso de número 29, quando ele diz assim: pois vos foi concedido por amor de Cristo, não somente o crer nele, vírgula, está o texto ali? Mas também sofrer por ele. Pois vos foi concedido por amor de Cristo, não somente crer nele. Porque crer, disse Tiago, nosso irmão Tiago, que até os demônios creem, mas não obedecem. Porque vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente crer, não somente ser evangélico, mas também o padecer por ele. Paulo, você só pode estar de brincadeira. Ô Paulo, isso aqui não faz sucesso no Brasil, cara. Você tem certeza que essa mensagem é para o povo brasileiro? Tem certeza, Paulo?
E essa mensagem é para a nação evangélica no Brasil, Paulo. Eu quero padecer coisa nenhuma. Eu quero é prosperar. Eu quero é conquistar. Eu quero é fazer a campanha dos 12. Eu quero passar pela porta da provisão. Eu quero levar o azeite ungido da cruz de Israel para passar, para lambuzar o meu carro, para ficar um carro abençoado, um carro que não vai trombar em ninguém, ninguém vai trombar no meu carro. Eu quero isso, Paulo. Você tem certeza, Paulo, que essa mensagem é para o povo brasileiro mesmo? Certeza, Paulo? Eu não quero saber de padecer. Eu não quero saber de sofrer. Eu não quero saber de perseguição, Paulo. Acho que você se equivocou nesse versículo. Porque no Brasil não funciona. O Brasil está em outra vibe. O Brasil está no topo na crista da onda. O Brasil está no hype. O Brasil está por cima da cocada preta. Essa mensagem aqui não é para o povo brasileiro, Paulo. Não somente crer, mas padecer. Eu quero prosperar. Como diz o rap, eu só quero ser feliz. Andar tranquilamente na favela que eu nasci. Quem conhece esse louvor abençoado? Conhece, né, irmão? Sabia que você pecava junto comigo. Sabia que não era só eu pecador nesse ambiente aqui hoje. Só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Tem muito crente cantando isso. Não com essas palavras, mas com as atitudes. Só quero ser feliz. Já viu aquela frase? Não importa, o importante é ser feliz. Ah, é? E a ética e a responsabilidade com o evangelho? Ah, se te faz bem, se te faz feliz, não tem erro algum. Já viu aquela frase? Se deu direito. Linda. É linda essa frase. Eu fico emocionado com esse tipo de frase. Tão lindo, tão poético, chega a ser filosófica. Se deu direito. Se te faz feliz, não tem problema. Sabe quem disse isso? Um bigodudo filósofo que desviou dos caminhos do Senhor, porque os pais deles eram da fé. Um bigodudo chamado Nietzsche. Se te faz feliz, não importa. O importante é o amor. O que Paulo está querendo dizer para nós aí? Anota aí. Siga Jesus sem fazer contas. É isso que Paulo está dizendo. A lógica do pensamento de Paulo. Siga a Jesus sem fazer contas. Porque a gente tem aquela mania. Se eu fizer essa oraçãozinha, Deus vai abençoar a minha casinha. Se eu vier no cultinho da quarta e do domingo e na escolinha dominical, o Senhor vai proteger a minha famíliazinha. Se eu fizer isso, isso e aquilo, cumprir aquela cartilhazinha religiosa, o Senhor vai fazer isso, isso e isso para mim. Então eu vou andar com uma calculadora, calculando quanto eu ganho em seguir a Jesus. Vamos ver qual é a equação. Vamos resolver essa equação. O que eu tenho que fazer para ser abençoado? E a gente se ilude. E o Evangelho não é isso. E o Paulo está dizendo aqui muito claramente, foi concedido a vocês não somente crer, não somente ser evangélico, não somente ser religioso, não somente ser frequentador de culto, não somente ser frequentador de culto de quarta, de domingo, de escola bíblica, não somente participar de uma programação dita religiosa ou evangélica, não, mas também o padecer por Cristo. Siga a Jesus sem fazer contas. 1 mais 1 é igual a 2. 2 orações equivalem a uma porta de emprego aberta.
Uma campanha de 40 dias no monte equivale ao motor do meu carro que não vai fundir. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, me desculpa, mas eu tenho nojo desse tipo de coisa. Me gera uma revolta aqui dentro. Não caia na tentação de seguir a Jesus e de perguntar que vantagem eu levo. Porque tem muita gente falando isso. Que vantagem que eu levo em seguir a Jesus? Lutas, provações, perseguições. Minha casa está uma luta só, o meu emprego está uma luta só. Parabéns para você. Porque é nas provações, disse Pedro, que a sua fé é purificada, que a sua fé é lapidada, que a sua fé é amadurecida, que você cresce em Cristo, que você cresce a estatura de varão perfeito e glorifica o nome do Senhor. Parabéns para você quando você estiver sendo provado, quando você estiver sendo perseguido, padecendo. Que vantagem eu levo em seguir a Jesus? O próprio Senhor responde. Lucas 9, 23, 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e vamos embora. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente querendo descer da cruz. Tem gente querendo pegar uma cruz de isopor, mais leve. Pega leve, Jesus. Tem gente querendo pegar a cruz de plástico. Tem gente cortando pedaços da cruz. Tem gente fugindo da cruz como o diabo foge dela. Tem gente que não quer carregar mais a cruz. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. A cruz é o que dá direito à glória, é a cruz que dá direito ao céu, é a cruz que dá direito à Nova Jerusalém, é a cruz que dá direito à presença do Senhor eternamente, é a cruz, então continue carregando a sua cruz, porque é a cruz que vai te levar para o céu em nome de Jesus. Amém?